Querido, graça e paz, boa noite, aleluia. Aproveitando que você está de pé, vamos ler o texto e depois eu faço minhas considerações, pode ser? Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 15, Lucas 15, nós vamos ler a partir do versículo 11, a tradução que eu uso é NAA. Lucas 15, 11, vai ficar uma leitura um pouquinho extensa, mas para que não seja preciso eu recontar a parábola, eu vou ler todo o texto e depois eu volto pontuando alguma coisa com você, combinado? Lucas 15, 11, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor sem transgredir um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, a parábola do filho pródigo é um dos clássicos ensinamentos de Jesus e da literatura cristã. Jesus contou essa parábola em resposta direta à murmuração dos escribas e fariseus, que não tolerava vendo acolher os pecadores e publicanos. Publicanos era a classe cobradora de impostos que trabalhava para o Império Romano. Um exemplo: se o Império requeria que a pessoa tinha que mandar 10 reais, atualizando aqui a linguagem, de imposto, o publicano chegava e cobrava 15, 20, 30, porque essa sobra era o lucro dele. O Império não pagava ele, então ele vivia desse jeito. Então era uma classe terrível, as pessoas menosprezavam, e Jesus acolhia esse povo. Há, portanto, 2 públicos ouvindo a mesma história: os que sabem que são perdidos e precisam ouvir o amor do Pai, e os que julgam justos
e precisavam ser confrontados com a frieza do irmão mais velho. Esse rapaz, o pródigo, representa cada um daqueles que decidem se afastar da casa do pai, decidem ir para longe, desfrutar os prazeres da vida, os prazeres do mundo. A parábola do filho pródigo, ela enfatiza o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é a capacidade dada por Deus a cada ser humano para fazer as suas escolhas. Quem me ouve, diga amém. Todos nós somos livres. Pastor Hélio disse aqui no início, você escolheu estar aqui, você fez uma escolha, você usou o seu livre-arbítrio de sair de casa e vir para aqui. A parábola, ela visa enfatizar isso. Naquele tempo era assim, naquela cultura. Na nossa cultura, nesse tempo, também é assim. O filho, ele não pode jamais exigir do pai que dê a sua herança enquanto o pai está vivo. Isso é desonroso. E naquela cultura era pior ainda. O pai, ele poderia passar, se de livre e espontânea vontade fizesse isso, ou então o filho recebia a herança quando o pai então morresse. Eu quero falar aqui sobre esses 3 estágios da vida desse pródigo: ele em casa, ele fora de casa e ele de volta para casa. Esse menino estava em casa, estava na casa do pai, mas ele estava descontente com o ambiente. Quando não se valoriza o que tem, é difícil amar. Gente, nós só vamos amar aquilo que é importante para nós. Se algo não é importante para nós, nós vamos deixar de amar. E o ambiente da casa do pai se tornou um ambiente ruim. Esse rapaz tinha uma família próspera, mas faltava nele exatamente aquilo que o pai tinha para oferecer em maior abundância, que é o amor. A casa do pai se tornou um ambiente desconfortável para ele, perdeu a graça, se tornou um ambiente sufocante. Ele estava na casa do pai, mas ele perdeu o lugar na casa do pai. Sabe aquele negócio que você chega num ambiente e parece que aquele ambiente não te cabe mais? Esse rapaz passou a ter essa impressão, mas o problema não era a casa do pai, o problema estava nele. Esse rapaz estava na casa do pai, mas ele estava descontente com o alimento. Inicialmente, a mesa farta de pães não significava nada para ele. O pródigo só foi lembrar que na casa do pai tinha fartura de pão quando ele começou a passar fome. Mas enquanto ele estava na casa do pai, ele não valorizava isso. Ele estava descontente com o alimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Na casa do pai, há fartura de pão para todos. Não precisa passar fome na casa do pai. Todos os que estão na casa do pai, não importa a função que se desenvolve, não importa a função que se desempenha, na casa do pai, há fartura de pão para todos. Aquele que estiver na casa do pai, se servirá de pão em abundância. Esse menino estava na casa do pai, mas ele estava descontente com o irmão. Estava descontente com o irmão. A casa do pai é um lugar de alegria. A casa do pai é um lugar de segurança. Ambos os filhos estão sob a sua proteção, estão embaixo da sua proteção. Mas na conclusão da parábola, fica evidente a discórdia entre os dois. A falta de compreensão, ela gera discórdia. 2 irmãos aqui, nitidamente, sendo representações de 2 gerações. Uma geração mais velha e uma geração mais nova. A casa do pai precisa ser um ambiente que acolhe tanto a geração mais velha quanto a geração mais nova. A casa do pai é um ambiente que deve acolher todo mundo.
Não importa se é o mais velho, ele precisa ser assistido. Não importa se é o mais novo, ele também precisa ser assistido. Mas o que fica claro aqui é que ambos os filhos, representando essas duas gerações, eles perdiam mais tempo com as suas diferenças do que usufruindo das bênçãos que o pai tinha para derramar na vida deles. Legal aqui o que o pastor Hélio fez. Um momento do louvor, o ministério de louvor aqui conduziu com canções novas, atuais, luzes, pelo menos aqui na frente, eu não sei atrás, porque acho que eu não olhei para trás direito, apagadas aqui e tal. Atende o público mais jovem. Depois você puxou aquela música lá que tem 300 anos de fabricação. Você atende todo mundo. A casa do pai é isso. Não dá para a gente ficar aqui nos degladiando por essas coisas. Está nova demais, está atualizada, não conhece, não está velha demais. Não, meu filho, a casa do pai é um ambiente que precisa acolher todo mundo. E nós não podemos perder tempo com as nossas diferenças, com os nossos gostos, com as nossas opiniões. Todo mundo é livre para falar. Mas na casa do pai, meu filho, precisa ser um ambiente legal que acolhe todo mundo. Sabe por quê? Porque esse pródigo, ele desejou ir fora da casa, enquanto ele estava dentro. Foi dentro da casa, enquanto ele permanecia na casa, é que brotou nele o desejo de ir além de casa. Tem um determinado momento da nossa vida, eu acho que na adolescência, pelo menos comigo foi assim, tudo que a gente mais quer é fazer 18 anos, para ficar independente, né? A Mical, minha mais velha, tem 20, casou agora. Eu lembro que quando ela fez 18, a gente começou a colocar algumas responsabilidades nela a mais. E ela disse assim, olha, eu não estou gostando dessa vida adulta. Eu disse, você nem começou. A gente quer ser independente em um determinado momento. Sair de casa, sair da casa do pai e nos tornarmos senhores do próprio nariz. O pródigo queria se afastar ao máximo para um lugar onde os ecos da voz do pai não pudessem mais alcançar o seu modo de viver dissoluto, irresponsável, obstinado. Ele queria ser independente, ele não queria prestar contas mais, ele não queria pedir para sair mais, ele não queria receber aquela ordem, olha, tantas horas você precisa estar de volta. Ele queria ser independente. Onde que começou tudo isso? Enquanto ele estava na casa. Só que tem um grande problema. Ele pediu a herança. Sair da casa do pai pode trazer uma leveza, uma sensação de liberdade, mas se afastar da casa do pai sempre vai arrastar para a destruição o melhor daquilo que o pai reservou para o seu filho. O melhor lugar para você estar, para preservar aquilo que o pai tem preparado para a sua vida, é permanecer na sua casa. Não arrede o pé da casa do pai. Não saia do lugar que o Senhor te plantou. Afastar da casa do pai leva para a destruição aquilo que ele preparou para você. E esse menino fez isso. Ele pediu, dá a minha parte da herança. E o versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 12, diz que o pai dividiu a herança entre os dois. O pai não deu só para um. O pai dividiu a herança em duas partes. Esse menino colocou o plano dele em ação e pediu a parte da herança e o pai deu. E agora ele saiu de casa. Ele estava livre como queria. Ele conheceu o além casa. Oh, quem me ouve diga amém. Ele estava agora livre. Alcançou aquilo que ele desejava. Ele tinha uma sensação de liberdade. Mas é aqui que mora o engano. Fora de casa, o filho vai caminhar rumo a uma prisão no fundo do poço. Sim, o que eu acabei de dizer, a necessidade de prestar contas ao pai, era tudo o que ele queria. O além casa, ele gera oportunidades. Engana-se aquele que diz que fora da casa do pai é só tristeza. Não, meu filho, no início tem muitos prazeres. No início tem muita farra. O problema é depois. O problema é o resultado final.
O além em casa gera oportunidade de conhecer coisas prazerosas, e esse menino fez isso. Ele estava agora longe de casa, com dinheiro no bolso. E agora surgiram os amigos que dividiam a mesa, dividiam o copo e dividiam a noite. Longe de casa, o pródigo procurou uma badalada cidade para gastar a sua herança e mergulhar na sua irresponsabilidade. Ele transformou tudo que ele ganhou em dinheiro e encontrou meios para viver de forma dissoluta, sem limites. Nos dias de hoje, por exemplo, ele procuraria uma cidade, encontraria lá as chamadas baladas da noite, procuraria os cassinos, procuraria prazer nas drogas, nos vícios noturnos, nos relacionamentos descartáveis, porque a sua lucidez foi destruída pelas suas próprias fantasias. Outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo: olha, eu servi a igreja muito tempo, e enquanto eu estava na igreja, eu não prosperei. Quando eu saí da igreja, eu comecei a prosperar. Eu mal conseguia bancar um automóvel velho, um carro velho. Agora eu tenho 3 carros na garagem novos. Somando os 3, quase $500 mil. A igreja me sugava. Essa é a sensação, minha gente, agora de liberdade, porque a lucidez, ela vai sendo destruída pelas fantasias. A razão vai sendo tomada pelo engano. Era um mundo de ilusão, de fome, maltrapilho, miséria espiritual que ele estava. Não demorou para ele gastar o que recebeu e se tornar um mendigo. A minha mãe sempre dizia para nós, eu não vou falar aqui quando eu era pequeno, porque nitidamente eu não cresci tanto, mas minha mãe dizia assim: de onde tira e não coloca, uma hora acaba. Esse viver irresponsável, dissoluto, libertino, de uma vida corrompida, na fala do irmão mais velho, no versículo de número 30, o pródigo gastou o seu dinheiro, inclusive com prostitutas. E agora, ele perdeu tudo. As mulheres foram embora, as roupas caras, as bebidas caras, duraram pouco tempo, e agora veio uma ilusão, uma fome. E nisso, os amigos desapareceram. Perceba aqui que a parábola do filho pródigo é uma espécie de um resumo das 2 parábolas anteriores. O judeu, ele tinha essa mania, o mestre, ele contava 2 histórias, fazendo um paralelo, e depois ele juntava as 2 histórias em uma terceira história para fixar as 2 histórias anteriores. Então a parábola do filho pródigo é um resumo das 2 parábolas anteriores. O pródigo partiu para uma terra distante e se perdeu, lembrando a parábola da ovelha perdida. Em seguida, ele gastou toda a herança e ficou pobre, lembrando a parábola da dracma perdida. E por que esse rapaz se perdeu? Ele se perdeu porque ele pensava que o segredo do dinheiro estava no bolso do pai. Mas o segredo da riqueza, na verdade, estava na casa do pai. Longe dela, tudo se acaba. Tudo vai embora. Tudo termina. Quando o pecado vai criando uma fantasia, e quando ele já tem um escravo, ele puxa a cortina para que o indivíduo enxergue o que tem do outro lado. E ele procurou um trabalho. Ó, que empregão que ele arrumou. Para nós aqui é tranquilo isso aqui, mas para a cultura judaica isso é um problema seríssimo. Pastorear porcos era a coisa mais terrível, humilhante que tinha.
E ele procurou um trabalho e deram para ele esse trabalho de pastorear porcos. Agora, a parábola diz que a fome era tanta que ele desejou. O texto não fala que ele comeu. Não faça o texto dizer aquilo que não diz. Ele não comeu do que os porcos comiam. Ele desejou comer do que os porcos comiam. Agora, diz ainda que ninguém dava nada. O resumo da ópera é: os donos dos porcos preferiram tratar dos seus animais do que dividir a comida dos porcos com o seu novo empregado. Olha que nível terrível. Olha até onde que alguém que se afasta da casa do pai consegue ir. Algo terrível. Ele entrou em um estado de miséria física e espiritual. E isso fez ele lembrar do pai. Ele estava naquele lugar e agora ele se lembrou. As escamas dos olhos começaram a cair. Ei, olhe para mim. As escamas dos olhos começaram a cair e ele começou a enxergar com mais clareza. A luta, isso aqui não é regra, mas é algo para você pensar. A luta, a dificuldade, a tormenta, a provação, a tribulação, que nome você queira dar, não tem problema. Geralmente, problemas têm um fim pedagógico. Problemas têm um fim pedagógico. Tiago falou disso. Capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Tiago começou dizendo assim: olha, irmãos, se alegrem quando vocês estiverem passando por provações. Geralmente na prova a gente começa a reclamar. Mas Tiago orientou: se alegrem quando vocês estiverem passando por provações. E ele foi explicar por quê. Porque a provação da vossa fé desenvolve. E aí ele disse o quê? Ele falou de 3 coisas. Eu vou atualizar a linguagem. Ele disse: olha, a provação da vossa fé desenvolve perseverança, esperança. Tem uma tradução que ele encerra dizendo o versículo 4 assim: para que não tenhais mais defeito. Eu traduzo isso como maturidade. Então o que Tiago estava dizendo é: quando vocês estiverem passando por provações, tenham esperança, perseverança e maturidade. Quando você estiver passando provação, saiba, o Senhor está querendo melhorar você. Você está enfrentando alguma luta nesses dias? Oh, meu Deus. Você está enfrentando algum problema nesses dias? A situação está apertada para você. Então uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite: o Senhor está querendo melhorar você. Ele está querendo te elevar de nível. Ele está querendo gerar mais maturidade, maior maturidade na sua vida. Eu não estou dizendo que isso é regra, mas você precisa fazer uma avaliação como um todo. De que essa provação, essa luta, essa batalha, essa peleja, esse deserto, seja lá que nome você queira dar, o Senhor está querendo te melhorar. E o que ele fez? Nessa situação aí, mexendo com os porcos, ele desejou e planejou e decidiu se reencontrar com o pai. Embora ele estivesse numa terra distante, ele determinou que iria voltar e o que iria dizer para o pai. E ele transformou esse desejo em atitude. Ele não só planejou, ele não só desejou, mas ele foi para a ação. Ele transformou esse desejo em atitude e começou a voltar. Ele começou a dar passos de volta para casa, de onde ele havia saído, porque agora ele estava consciente do pecado e não queria permanecer caído nele. O problema, gente, não é errar. O problema é permanecer caído nele. O problema não é, não estou dizendo que pecar não tem problema, que está liberado pecar, não é isso que eu estou dizendo. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cair. O pecado na nossa vida, se ele tiver que acontecer, tem que ser algo acidental.
Quem aqui planeja sair daqui depois do culto, tomar um tropeção na calçada ali e aquela delícia de arrancar a cabeça do dedo? Alguém aqui planeja isso? Mas pode acontecer, não pode? Está sujeito a acontecer, não está? Sim. O pecado na nossa vida, se tiver que acontecer, tem que ser assim. Não pode ser um negócio que eu estou entregue, não pode ser um negócio que eu sou voluntário para isso. Não pode ser um negócio planejado, não pode ser algo que me dá prazer. Se tiver que acontecer, é bom que não aconteça. É o que João disse, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, porém, entretanto, contudo, se pecar, lembre-se. Aleluia, aleluia. Lembre-se que há no céu um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A admissão da culpa indica arrependimento. Esse filho gastador não estava triste pelo dinheiro que perdeu. Ele estava triste pelo pecado que tinha cometido. Em momento nenhum ele disse, eu gastei a herança, eu gastei o dinheiro. Não, ele disse, pequei contra Deus e contra meu pai. Estou triste por isso. Perdeu dinheiro, perdeu a herança. Mas a tristeza do coração dele era ter pecado contra o seu pai. E cada passo que ele dava, ele encurtava essa distância. Ele estava se aproximando da casa do pai. Estava com pressa, voltando para casa. Ele foi chegando na casa do pai, caminhando, encurtando a distância. E aí, o versículo diz, é algo fantástico nisso. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Sabe o que é isso? O menino vinha caminhando em direção à casa do pai. No horizonte, eu não sei a que distância, o pai bateu os olhos nele, viu e resolveu encurtar a distância, correndo para esse menino, abraçando, agarrando e o beijando. Isso aqui é fantástico. Apesar do tempo, apesar das mudanças físicas, o pai ainda o reconheceu. Rapaz, eu passei um mico esses dias com o negócio de tempo. Chegou um rapaz perto de mim, eu estava num casamento. O rapaz chegou perto de mim. Ô pastor, graça e paz, tal. Eu falei, paz, eu olhei para ele assim, eu falei, quem que é esse menino, gente? Quem que é esse menino? Aí eu virei para ele e falei assim, seu irmão casou, né? Pastor, eu não tenho irmão não, eu tenho irmã. Eu confundi ele com outro cara. O menino cresceu, saiu barba, aquele negócio todo. Tem pouco tempo que eu não o via, mas espichou rapidinho. Esse aqui ficou longe de casa. Mudança física. Mas ainda assim o pai o reconheceu. Esse menino tinha mudado nos aspectos físicos, emocionais e espirituais. Porque é assim que acontece, gente. Quem decide sair da casa do pai, não pense que vai continuar do mesmo jeito, porque haverá mudanças físicas, sim senhor, haverá mudanças emocionais e haverá principalmente mudanças espirituais, porque longe da casa do pai, a coisa é feia. Esse rapaz estava certamente abaixo do peso, descalço, mal vestido. E você imagina um cara vindo do pastoreio de porcos. Ainda assim, aleluia, o seu pai correu em sua direção, encurtando a distância, o abraçou e o beijou. Em vez de desprezá-lo ou espancá-lo, o seu pai foi tomado de íntima compaixão. Ele demonstrou em palavras e atitudes o amor que sempre teve pelo filho. E o pai estava decidido a fazer uma festa para receber o menino de volta. Afinal, esse filho estava perdido e foi achado. Estava morto e foi trazido de volta à vida.
Olha a fala dele, do menino. Pai, eu pequei contra o Senhor e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Trate-me, tem uma tradução que diz: trate-me como um de seus jornaleiros. Jornaleiros não é vendedor de jornal. Jornaleiros é quem trabalha de jornada. Quem trabalha a dia. Vai lá, trabalha um dia, recebe, pronto, acabou. Você não tem vínculo empregatício. Quem te deu o trabalho hoje não tem responsabilidade de estar outra amanhã. E ele disse isso para o pai: olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas o Senhor deixa eu ficar aqui pelo menos de vez em quando para trabalhar para o Senhor. Olha o estado de humilhação desse cara. Ele disse: eu quero ficar aqui. Eu não sou digno de ser recebido como filho, mas só me trata então pelo menos como um de seus empregados. O seu estado de humilhação diante do pai é algo digno de nota. Mas o pai foi além. O pai disse: não. Pega esse menino, leva ele, dá um banho nele. Dá um banho nele. Corram, prepara uma roupa e coloca nele. Roupa indica posição de destaque e pertencimento. Pegue um anel e coloque na mão dele, que lembra autoridade. O anel na época geralmente carregava um selo da família. Pegue calçados e coloque no pé dele. Quem anda descalço é escravo. Coloque sandálias nos pés dele. Ninguém vai olhar para o meu filho, apontar o dedo e rir da cara dele, zombando dele, dizendo: já foi filho, mas agora está como escravo. Ninguém vai fazer isso. Bota calçado no pé desse menino. Houve-se um silêncio por quase meia hora. E o pai foi além. Não é só roupa, não é só anel, não é só sandália. Pegue o bezerro gordo. O artigo aqui é definido. Era um bezerro específico. Não vá lá no curral e apanhe um bezerro qualquer. Pegue o bezerro gordo. Não haveria ocasião melhor para matar esse bezerro do que essa agora. Aquele pai entendeu que aquele momento era especial demais, de um filho que estava morto e voltou à vida. Naquela festa, o rapaz achou alegria real que procurou em vão nas terras distantes. O pai o recebeu, o perdoou, o honrou e fez uma festa. Aleluia! Você pode levantar a mão para o céu e adorar. Jesus contou essa parábola. E se ele tivesse terminado ela aqui, teria começo, meio e fim. O filho estava em casa, se entristeceu, saiu de casa, quebrou a cara, voltou para casa, o pai perdoou, recebeu, aleluia, glória a Deus, the end. Felizes para sempre. E pronto. Só que Jesus continuou contando a parábola. Ele foi acrescentar a parábola. Ele disse: olha, estava no meio da festa. Chegou o irmão mais velho. E de longe, ele ouviu. Tinha danças, tinha músicas. E ele chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo aqui? E o empregado, cheio de alegria, imagino, seu pai recebeu seu irmão, são e salvo, e ele resolveu matar um bezerro gordo e fazer uma festa. Por que Jesus continuou contando a parábola e falando disso agora? Jesus falou isso por causa da presença dos fariseus. A festa causou uma revolta no rapaz. Quando ele ouviu que o pai estava fazendo uma festa, ele logo se irou. E o pai foi chamado para fora, para conversar com o filho. E o filho interrogou o pai: por que o senhor fez isso? E o pai explicou: rapaz, o seu irmão estava perdido e foi encontrado. O seu irmão estava morto e foi trazido de volta à vida. Imagina a empolgação do pai. E o filho mais velho olha
Sei. Então quer dizer que o Senhor manda matar o bezerro gordo para esse menino que desperdiçou a sua herança se prostituindo? Então o Senhor quer dizer que eu te sirvo aqui tantos anos e o Senhor nunca me deu nem um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos? O Senhor faz isso agora para esse cara que gastou toda a sua herança? Olha o que esse rapaz estava fazendo. Ele se colocou como o padrão de filho. Quando ele disse isso para o pai, ele estava dizendo: olha, eu não tenho defeitos, eu estou aqui. Mas tem um outro problema. A sua fala o desmascarou, porque ele dizia de servo, mas isso não é linguagem de filho. Ele disse: eu te sirvo. Isso aqui é linguagem de servo. Talvez por isso nunca compreendeu o que o seu pai estava fazendo, porque ele não se via como filho, ele se via como servo. E antes de entendermos o que é ser pai, nós precisamos entender o que é ser filho. Quando entendemos o que é ser filho, nós vamos entender no momento certo o que é ser pai. E esse rapaz não entendeu o que era ser filho, tanto é que ele se via como escravo. Ele tinha uma performance de filho, mas ele se via como escravo. E olha a fala dele, ele disse para o pai: olha, o Senhor manda matar o bezerro gordo para receber esse teu filho. Ou seja, o filho mais velho, ele via o pródigo mais filho do que a si mesmo. Percebe isso aqui? E ele armou aquela confusão toda. Eu quero te convidar para ficar de pé. Fique de pé comigo, por favor. O meu sinal. Olhe para mim. Quem me ouve, diga amém. Jesus terminou a parábola sem dizer se o filho mais velho entendeu ou não. Jesus terminou a parábola sem dizer qual foi o resultado na vida do pródigo depois daquela festa. Se ele ficou apenas no momento, ou se ele passou de fato a compreender o amor paternal. E Jesus deixou isso aberto, exatamente, para lançar um desafio aos ouvidos das pessoas daquele dia, e também para lançar um desafio para nós aqui nessa noite. Seja como for, porque às vezes nos vemos no filho mais novo, mas às vezes também nos vemos no filho mais velho. Se nos vemos no filho mais jovem, nos regozijamos no amor acolhedor do Pai e devemos corresponder a esse amor de maneira apropriada. Mas também podemos nos ver no irmão mais velho. Nos aborrecemos quando não somos prestigiados. Nos aborrecemos quando as pessoas não nos elogiam. Nos aborrecemos quando as pessoas parecem que não dão o devido crédito daquilo que fizemos. Pode ser que nos vemos na figura do filho mais velho e às vezes censuramos aqueles que estão à nossa volta, dizendo que o padrão do outro está errado e que o certo é o meu padrão. Mas se nos vemos na figura do filho mais velho, ainda dá tempo para fazer a escolha certa. O amor do Pai é um desafio contínuo ao nosso egoísmo. O amor do Pai nos constrange. Seja como for, olhe para mim. Para ambos. Não importa se é para o filho mais velho ou se é para o filho mais novo, as palavras do Pai são de ternura. Os dois são filhos. E Ele ama os dois. Pode ser que você se vê aqui hoje na condição do filho mais novo, do pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador. Pródigo não significa, a palavra pródigo não significa rebelde. O ato que esse menino fez é um ato de rebeldia, mas pródigo é aquele que não tem limite. Pode ser que você se vê na figura desse filho mais novo.
O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: permaneça na casa do Pai. Não fique na casa do Pai. Não fique longe da casa do Pai. Não se aborreça com o que acontece na casa do Pai. Pode ser que você se vê no filho mais novo. O Pai está dizendo para você: olha, tem um pouquinho de paciência com seu irmão. Ele é mais velho que você. Ele nasceu numa geração diferente. As coisas eram diferentes. Ele não está acostumado com essas coisas de hoje. Mas ele é um menino bom. Pode ser que você se vê na figura do filho mais velho. O pai está dizendo para você: tenha paciência com esse menino mais novo aí. Ele comete alguns erros, ele é imaturo. Ele vai aprender ainda. Me ajuda a cuidar dele. Pode ser que você se vê na figura do filho mais velho. O pai está dizendo: me ajude aqui a segurar esse menino aqui dentro. Vamos tornar esse ambiente aqui um ambiente extraordinário, cada vez mais, para que esse menino não olhe para o lado de fora da janela. Pode ser que você se vê na figura do filho mais velho, reclamando um cabrito. O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O pai está dizendo para você: rapaz, dá uma olhada na fazenda aí. Tudo que eu tenho é seu. Não fique reclamando com as coisas pequenas. Olha, a herança é extraordinária, a riqueza, tudo que eu tenho é seu. Mas tem um negócio aqui que me deixa entusiasmado nessa parábola. O que mais me impacta aqui não é o que esses dois meninos fizeram. O que mais me impacta é a atitude do terceiro filho. O filho que está contando a parábola. Esse sim, a atitude dele me deixa extasiado. Porque é diferente desse mais velho que reclamou um cabrito e um bezerro. A atitude do filho que está contando a parábola foi diferente. Paulo disse que ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua herança. Ele não teve por vaidade, levanta a sua mão, o ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, se fazendo em forma humana. E achado em forma humana, ele morreu numa morte mais humilhante da sua época, que era a morte de cruz. E disse Paulo na sua carta aos Colossenses, que agora ele foi levado à cruz. E quando estava lá, ele pegou a cédula da dívida que havia contra nós. Ele não reclamou a herança, pelo contrário, ele investiu tudo que ele tinha para resgatar o pródigo que estava perdido. O terceiro filho, o que está contando a parábola, diz Paulo em Colossenses 2,14, que havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, a qual de muitas maneiras era-nos contrária, ele cravou a dívida nossa lá na cruz e disse: está paga. Levanta a sua mão. Está consumado.
filho, o filho que está contando a parábola, ele pagou um preço que o pródigo jamais poderia pagar. E a festa que o pai preparou no final da parábola é apenas uma sombra da festa que o céu prepara para cada pecador que se arrepende, para cada pródigo que foi resgatado por esse filho que está contando a parábola.